Sábado, 28 de outubro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal, com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado, gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, sábado, 28 de outubro de 2023. Primeiramente, gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. Nós que nascemos Vasco, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado, gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, neste dia de hoje, sábado, 28 de outubro de 2023. Véspera de mais uma final para o Vasco amanhã, Vasco e Goiás amanhã, na Serrinha, às 16 horas. O Vasco não pode nem pensar em empatar esse jogo. O Vasco precisa ganhar esse jogo, uma final, mais uma decisão. E espero que os jogadores encarem esse jogo de amanhã como uma final, coisa que não fizeram na última quinta-feira, na derrota por 2-1 para o Internacional em São Januário. Uma postura a qual deixou nós vascaínos, eu, toda a torcida do Vasco, todos nós vascaínos, nós que amamos o Vasco, amamos esse clube, nos deixou todos, foi um choque de realidade. A palavra que eu mais ouvi, pessoal, foi tristeza. Foi a palavra que eu mais ouvi. Relato de pessoas que estavam em São Januário, crianças chorando. Quem vai a São Januário sabe o que eu estou falando, é um ambiente extremamente familiar. Muitas famílias, muitas crianças. Aquele ambiente que só São Januário tem, o nosso estádio, qual nós temos muito orgulho, dele. Então, um relato de pessoas que estavam em São Januário, a atuação do Vasco, por causa da atuação do Vasco, muitas crianças chorando, um clima de muita tristeza. Os torcedores, já vimos muitos jogos dos torcedores saírem com raiva de São Januário, porém esse jogo contra o Internacional, na última quinta-feira, a postura vergonhosa do time do Vasco, que não teve uma postura de quem estava disputando uma decisão, uma final de campeonato. Então, acho que isso define bem esse jogo de quinta-feira contra o Internacional, essa derrota de quinta-feira. Tristeza, esse foi o sentimento, tristeza, famílias chorando, crianças chorando, devido à postura do time do Vasco, à derrota do time do Vasco, a péssima atuação do time do Vasco. Então, eu espero que amanhã seja diferente. O Ramon Dias, nosso treinador, vai ter que reinventar esse time do Vasco. Não temos o Paulinho, que foi expulso. Jogadores como o Payet, não sei se será titular amanhã. Talvez pela ausência do Paulinho, por estar suspenso devido à expulsão contra o Internacional.
Talvez não tenha opção, o Payet seja titular amanhã, mas, por exemplo, para o jogo de quinta-feira, na próxima quinta-feira em Cuiabá, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, não sei se o Payet tem mais condições de ser titular dessa equipe, ou se de repente é até melhor mesmo, melhor para o Vasco, melhor inclusive para o Payet, que ele fique de opção no banco de reservas e entre no decorrer do jogo. Talvez assim ele possa ajudar mais o Vasco do que ele tem ajudado entrando desde o início, pois vai entrar ali no decorrer do jogo com o adversário mais desgastado, ele que ainda não está 100%, ele que ainda destoa da intensidade do restante do time do Vasco, a intensidade que o treinador Ramon Dias pede para a equipe do Vasco. Então, jogadores como Léo Pelé também, uma atuação horrorosa do Léo Pelé contra o Internacional, o segundo gol do Internacional, um lance bizonho do Léo Pelé. Não sei mais também se esse jogador tem condições de ser titular da equipe do Vasco. O Michael está jogando muita bola, então a minha zaga do Vasco hoje é Michael e Medel. Portanto, nós veremos isso tudo amanhã. O Ramon Dias, na entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional, deu sinais de que vai ter que fará um replanejamento dessa equipe do Vasco para as decisões que vai ter agora, os confrontos diretos, né? Contra Goiás, Cuiabá, Cruzeiro, América Mineiro, Corinthians. E o Ramon deu sinais na coletiva que deu após o jogo contra o Internacional que vai replanejar esses novos jogos, essa equipe do Vasco para os 9 jogos restantes, vai fazer mudanças. Portanto, vamos aguardar amanhã. É o que nós vascaínos, nós que amamos o Vasco, estamos esperando dessa equipe, e principalmente uma postura diferente da equipe do Vasco amanhã. Eu repito, pessoal, o Vasco não pode nem pensar em empatar esse jogo amanhã. O Vasco precisa vencer esse jogo amanhã, esse confronto direto contra o Goiás na Serrinha amanhã às 16 horas. Portanto, a notícia que sai, pessoal, é o seguinte: o desfalque do Paulinho, né? Desfalque do Paulinho vira problema no Vasco contra o Goiás. Vamos ver as opções do nosso treinador Ramon Dias para a vaga do Paulinho. Marlon Gomes e Rossi dificilmente terão condições de jogo. Marlon Gomes e Rossi não irão para o jogo, pessoal. Marlon Gomes e Rossi estão fora, não vão nem viajar. Estão fora dos 2 próximos jogos. O Vasco vai... porque o Vasco vai ficar em Goiânia, o Vasco pega o Goiás amanhã, vai ficar em Goiânia, não vai voltar, vai ficar em Goiânia para o jogo de quinta-feira contra o Cuiabá, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Marlon Gomes e Rossi nem vão viajar para esses 2 jogos, estão fora. Veja quem no elenco pode ganhar oportunidade no jogo do próximo domingo, ou seja, o jogo de amanhã. Paulinho não teve uma boa atuação contra o Internacional, mas será um desfalque de peso para o Vasco amanhã, domingo, contra o Goiás, às 16 horas na Serrinha. Expulso, meia não jogará em Goiânia. Encontrar um substituto será o desafio de Ramon Dias em pouco tempo. Não será uma tarefa fácil. Jogador com características únicas no elenco. Paulinho tem sido fundamental desde que chegou ao Vasco. Apesar de ter feito sua pior exibição contra o Inter na última quinta-feira, derrota por 2-1 em São Januário, uma atuação vergonhosa do Vasco, uma postura vergonhosa do time do Vasco. Como Marlon Gomes e Rossi estão machucados e dificilmente enfrentarão o Goiás, Ramon Dias terá que quebrar a cabeça na escolha do substituto. Abre aspas aqui para o Ramon Dias, nosso treinador, declaração do Ramon, abre aspas para o Ramon. Marlon e Rossi são jogadores importantes, são substituições também importantes, nos dão qualidade. Agora vamos ter as ausências de Paulinho e Eric Marcos, que também são importantes. Vamos tratar de recuperar os lados anímico e tático para competir em uma partida decisiva, afirmou o treinador Ramon Dias após a derrota para o Internacional. Então, vamos às opções. Jair, uma das opções é Jair. Jair é o mais cotado para a vaga de Paulinho. Embora tenha características diferentes, é um jogador muito utilizado por Ramon Dias.
Pode reforçar o meio de campo e dar maior proteção à defesa em um jogo fora de casa. O volante entrou bem contra o Internacional. A opção de Jair daria mais liberdade para Praxedes e Payet municiarem o ataque. Luca Orellano, esse Deus me livre e guarde. Deus me livre, esse não deve nem entrar no decorrer do jogo. Por mim não vestiria mais a camisa do Vasco. Esse jogador, Luca Orellano. Eu torço para que na próxima janela o Vasco receba uma proposta e possa pelo menos recuperar os 20 milhões de reais que investiu nesse jogador. Possa pelo menos recuperar e reinvestir num outro jogador ou em outros jogadores que venham para de fato resolver os problemas do nosso Vasco. Para mim, na minha opinião, o Orellano é um jogador frouxo. O Orellano é um jogador, nem acho ele ruim, porém é um jogador frouxo. Não tem aquilo roxo que a gente sabe, nós vascaínos sabemos que o jogador tem que ter aquilo roxo para segurar a pressão no Vasco. Esse jogador, na minha opinião, não tem. Então, porém é uma das opções, o Ramon tem insistido com ele em alguns jogos, menos do que no início, porém entrou contra o Flamengo, por exemplo, e nada, mais uma vez nada. Então, Luca Orellano, o argentino joga pela direita e talvez fosse a opção natural, caso estivesse bem. O problema é justamente esse, o Orellano vem recebendo poucas oportunidades e quando entrou recentemente foi muito mal contra o Flamengo. Teve chance no segundo tempo contra o Flamengo e decepcionou. Quando chegou ao Vasco em julho, Ramon Dias acreditava que conseguiria recuperar o Orellano e deu oportunidades ao argentino. Mas o meio atacante ainda não correspondeu. Contra o Inter, por exemplo, não saiu do banco. Repito, jogador frouxo, por mim, não vestiria mais a camisa do Vasco. Torço para o Vasco negociar esse jogador. Seria uma opção mais ofensiva. O Orellano contra o Inter não saiu nem do banco, pois teve uma atuação horrorosa quando entrou contra o Flamengo. Alex Teixeira, mais uma opção. Alex Teixeira, que fez o gol do Vasco no último jogo contra o Internacional. Seria uma opção mais ofensiva. Alex Teixeira não vem fazendo uma boa temporada, mas saiu do banco contra o Inter e marcou o gol de honra do Vasco. Ganhou pontos com Ramon Dias. A questão é que dificilmente o treinador vai apostar em Alex Teixeira, ao lado de Payet, por se tratar de dois jogadores com idade avançada e pouca velocidade. Outra opção, Matheus Carvalho ou Matheus Cocão. Assim como Jair, seria uma opção mais defensiva, para reforçar o meio de campo ao lado de Zé Gabriel e dar liberdade para Praxedes e Payet. No entanto, vem jogando pouco com Ramon Dias e corre por fora. Olha, o meu time seria Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel e Piton. Maicon, Medel e Piton, Praxedes, Jair, Zé Gabriel e Alex Teixeira, Gabriel Peck e Verratti. Esse seria o meu time para amanhã. E aí o Payet ficaria no banco, eu colocaria o Payet no decorrer do jogo, provavelmente no lugar do Alex Teixeira, até pela questão física. Colocaria o Payet no decorrer do jogo, apostando ali numa estratégia de pegar o time do Goiás mais desgastado, para que o Payet tenha mais chances de decidir a favor do Vasco na parte final do jogo e ajudar o Vasco, possa ter mais condições de ajudar o Vasco a conquistar essa vitória amanhã, que é fundamental. Tem que ganhar amanhã, pessoal, tem que ganhar amanhã. Já bateu o desespero, faltam 9 jogos, o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento, o Vasco precisa sair da zona de rebaixamento. O Vasco vencendo amanhã e o Santos perdendo por Corinthians, mas primeiro o Vasco precisa fazer a parte dele. O jogo do Vasco é às 16 horas amanhã. O jogo do Santos é depois, às 18h30 contra o Corinthians na Arena Corinthians. É um resultado muito possível de acontecer, o Santos perder para o Corinthians na Arena Corinthians. Porém o jogo do Vasco é antes, o Vasco precisa vencer o Goiás. Não adianta nada o Santos perder e o Vasco não vencer o Goiás.
Então o Vasco precisa fazer a sua parte, vencer o Goiás, chegar aos 33 pontos. E o Santos perdendo para o Corinthians, na Arena do Corinthians de Itaquera, amanhã. Esse jogo é às 18h30, depois do jogo do Vasco. O Vasco sai da zona de rebaixamento. Então, é o que nós vascaínos temos que pensar nesse momento, é o que nós vascaínos, nós que amamos esse clube, temos que pensar nesse momento. Na minha opinião, o Vasco precisa sair da zona de rebaixamento nesta rodada. E para isso é muito simples. O Vasco vence o Goiás, o Santos perde para o Corinthians na Arena do Corinthians. O Vasco sai da zona de rebaixamento amanhã. Então vamos seguir aqui. Uma outra notícia que sai, pessoal. É exatamente isso que eu estou falando. O Vasco ele decepciona, né? O Vasco decepciona nessa sequência que teve no Rio, né? Contra São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Internacional. 4 jogos em sequência no Rio de Janeiro, no qual o Vasco conquistou Vasco conquista 4 pontos. O Vasco empata com São Paulo, ganha do Fortaleza e perde para Flamengo e Internacional. Então o Vasco conquista 4 pontos em 4 jogos, uma decepção, a torcida esperava mais. O Vasco precisava de mais vitórias, de mais pontos, aproveitar essa sequência que teve no Rio. Porém, agora é pensar nos próximos jogos, o que passou, passou. Então o Vasco decepciona nessa sequência no Rio e terá que buscar esses pontos fora. O time conquistou apenas 4 dos 12 pontos possíveis nos últimos 4 jogos. Nem todo o apoio da torcida que esgotou os ingressos para os 4 jogos foi suficiente. O Vasco não foi bem e fechou a sequência no Rio de Janeiro na zona de rebaixamento, após a derrota por 2-1 para o Internacional, na última quinta-feira em São Januário. O time terá que buscar esses pontos fora. Serão 2 jogos seguidos como visitante. No domingo, o Vasco tem um confronto direto contra o Goiás, na Serrinha, em Goiânia, amanhã, às 16 horas. O adversário tem um ponto a mais e também está na zona de rebaixamento. Temos que duelar. Aspas para o Ramon. Declaração do Ramon Dias. Temos que duelar. Temos que mostrar a hierarquia que tivemos nesses 2 jogos. Temos que manter a tranquilidade, competir. Resumiu Ramon Dias quanto ao próximo compromisso. De lá, a delegação vascaína seguirá direto para o Mato Grosso, onde enfrentará o Cuiabá na próxima quinta-feira, na Arena Pantanal. Notícia segue, né, falando a frustração em casa, né, de todos nós vascaínos. O Vasco apostava nos 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro, em outubro, para sair e se afastar do Z4. O aproveitamento de 33% diante do seu torcedor, uma vergonha esse aproveitamento pífio, que na minha opinião é muito responsável, foi a postura dos jogadores, principalmente no último jogo contra o Internacional. Inadmissível, um jogo que era uma final para o Vasco, uma decisão para o Vasco, jogadores terem a postura que eles tiveram no último jogo. Então, o time conquistou apenas 4 dos 12 pontos possíveis. O time de Ramon Dias empatou com São Paulo, venceu o Fortaleza e perdeu para a Internacional. E também para o Flamengo no Maracanã, né? No entanto, devido a um acordo entre os... Então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final desse vídeo. Eu prometo que eu trago o complemento dessa notícia no próximo vídeo. Eu vou voltar ainda hoje com o segundo giro, com as atualizações das notícias do nosso Vascão. Estou confiante para amanhã, apesar de tudo, estou confiante para amanhã. Meu placar amanhã é 1-0 Vasco, gol de Verratti. Precisamos ganhar de qualquer jeito amanhã e, na minha opinião, vamos ganhar. Eu continuo otimista e faço um apelo à torcida do Vasco que continue otimista também. Vamos alcançar nosso objetivo, se manter na Série A. Estamos chegando ao final do vídeo, vou voltar com novas atualizações do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.